queridas alunas, queridos alunos, vamos seguir com a nossa quarta unidade da disciplina Teoria Geral do Direito, Hermenêutica e Interpretação, do curso de pós-graduação em Direito Processual da PUC Minas Virtual. Nessa terceira unidade, estamos fazendo uma abordagem das contribuições teóricas que, como eu vinha dizendo para vocês, me parecem mais consistentes, mais interessantes, de alguma maneira aptas a viabilizar a democratização do acesso à justiça a partir de um modelo constitucional de processo. Estávamos falando, ainda bem preliminarmente, de rupturas, de novidades no campo teórico, filosófico, rupturas nesse sentido bastante significativas, que rotulamos genericamente de giro linguístico. Eu dizia para vocês, de uma forma um pouco mais analítica, que o giro linguístico decorre fundamentalmente das inovações trazidas por Wittgenstein no campo do pragmatismo linguístico. Foi exatamente o que conversamos de forma mais direta na última pequena videoaula. E agora, eu estava apenas começando a falar de uma forma mais estrita do giro hermenêutico. E aí a grande referência é o filósofo Gadamer. E eu estava dizendo para vocês da hermenêutica nos seus primórdios, enquanto um estudo, um método de interpretação dos textos bíblicos, nesse contexto que remonta ao século XVI, a hermenêutica é contemporânea do movimento do protestantismo, exatamente no sentido de se buscar romper com o monopólio interpretativo dos textos bíblicos até então circunscritos à Igreja Romana, Católica Romana. Mas enfim, isso é só uma ilustração histórica aqui para nós. Com o desenvolvimento da hermenêutica, na verdade a hermenêutica e esse desenvolvimento ele vai ter um impulso muito forte no século XIX, fundamentalmente no contexto intelectual alemão, sob o panorama do romantismo alemão. A hermenêutica vai passar por uma expansão no sentido de um método de interpretação de textos no sentido bem mais amplo, seja na perspectiva literária, seja na perspectiva bíblica, e também na perspectiva jurídica, desde esse momento pelo menos. E reparem que, da forma como temos construído o nosso curso, a hermenêutica jurídica, ela remonta pelo menos ao século XIX, com o estabelecimento de métodos pretensamente muito bem concatenados. Lembrem-se da escola da exegese, lembrem-se fundamentalmente da escola histórica do direito alemão, e com a escola histórica particularmente a gente tem, que é exatamente contemporânea a esse panorama do 19 alemão, do romantismo alemão, mas outra vez uma remissão a Savigny, que foi uma referência muito importante quanto aos métodos de interpretação do direito. Se a escola da exegese francesa já trabalhava expressamente com os métodos literal ou gramatical de interpretação do direito,
e também, né, com um método sistemático, né, de interpretação do direito. Savigny, no contexto da escola histórica, vai falar dos métodos literal ou gramatical, do método sistemático ou lógico, do método histórico, né? E talvez de uma forma mais consistente, na geração seguinte a Savigny, o método teleológico, né? Esse é um esquema sempre muito presente no contexto da ciência ou da teoria do direito moderno. E todos esses métodos, como eu disse para vocês, desde a nossa primeira unidade, de forma muito mais direta na segunda unidade, eles se mostram claramente insuficientes, porque eles decorrem de um paradigma filosófico, de um pano de fundo intelectual, que traz aquela demanda de que o método de interpretação é algo que está completamente sob controle, que vai revelar uma verdade sobre o significado de um texto no nosso contexto de reflexão, textos jurídicos, né? Leis. E por essa perspectiva que já busquei lhes mostrar é claramente insuficiente, inclusive bastante problemática, esses métodos são muito mais uma forma de bloquear o elemento criativo, o elemento estritamente produtivo no âmbito da interpretação e aplicação do direito. Eles têm aquele compromisso, né, com o controle, com a ordem, com a segurança jurídica e com a certeza do direito. De alguma maneira, até Robert Alexy, a gente não consegue romper com esse paradigma da filosofia da consciência. Então eu estou dando toda essa volta para que vocês tenham toda a clareza da radicalidade da virada, né, e por isso, né, giro hermenêutico com Gadamer, né, porque o paradigma filosófico gadameriano é completamente outro. Aquilo que Wittgenstein, no âmbito do pragmatismo linguístico, já nos mostrou e que desconstrói completamente, né, todo o referencial teórico, analítico em torno dos símbolos e mais estritamente da linguagem, Gadamer, com a sua hermenêutica, muitos inclusive preferem dizer que só com Gadamer vai ser mesmo consistente falar de uma hermenêutica filosófica. Até então, tratava-se de uma hermenêutica enquanto método, né? Naquela perspectiva do método científico que traz um acesso direto à verdade. Então, o pressuposto dessa tradição que remonta à filosofia da consciência, lembrem-se de Kant, lembrem-se de Descartes, lembrem-se de todo o positivismo que se estabelece a partir do 19, né? Então é sempre uma relação do sujeito com o objeto a ser conhecido, uma relação mediada pela linguagem, que pressupõe que a linguagem tem um significado claro, objetivo e único. Se Wittgenstein já desconstrói isso com a virada pragmática, Gadamer vai contribuir num outro âmbito, né, para a superação, trazendo uma verdadeira ressignificação no sentido de novas condições de possibilidade da hermenêutica. A obra, né, a grande obra, a referência já clássica da reflexão hermenêutica gadameriana, tem um título extremamente irônico, Verdade e Método.
E o que Gadamer quer com esse título provocativo, irônico, em alguma medida, ao menos, é exatamente desconstruir esse panorama, essa tradição, de que um método é um caminho para a verdade. Ele quer desconstruir aquele perfil da hermenêutica como método de acesso à verdade. Como eu cheguei já a fazer uma rápida menção, o Gadamer, na sua juventude, ele tem uma influência muito forte de Heidegger, um grande filósofo alemão, que vai nos brindar com uma reflexão filosófica muito arrojada, muito interessante, em que pese, sempre convém, creio eu, considerar em que pese as relações de Heidegger com o nacional-socialismo alemão. Heidegger foi um filósofo brilhante, esses rótulos, ainda que muito genéricos, Heidegger teria investido muito da sua energia na filosofia existencialista, no Dasein, quer dizer, o sujeito enquanto um ser jogado no mundo, um ser histórico por excelência, um ser que se constrói sendo, e aí a gente já tem as grandes chaves, os pressupostos da hermenêutica gadameriana, que parte do pressuposto existencialista, histórico, nesse sentido. Então o Gadamer, com a sua filosofia hermenêutica, ele quer mostrar para a gente que a reflexão, o trabalho, a análise hermenêutica, ela não tem como se fiar em significados prévios, prontos e acabados. Ela não tem como ser contida em esquemas lógicos, formais, pretensamente verdadeiros e neutros. Porque a construção, ou melhor, a reconstrução do sentido da linguagem é um processo existencial. Então, espero que percebam com isso uma proximidade muito grande com a percepção wittgensteiniana, ao dizer do significado das palavras a partir do uso, a partir do jogo de linguagem ou dos jogos de linguagem. Nesse sentido, estão muito, muito próximos. Então, a hermenêutica gadameriana, ela vai partir do elemento histórico existencial, do elemento da tradição, mas a tradição num sentido muito próprio, muito rico e complexo, e talvez esse seja o grande ponto dilemático que dá muita margens a maus entendidos, porque a partir do momento em que o Gadamer considera que somos linguagem, ele supera aquele esquema da filosofia da consciência, do sujeito, do objeto e da mediação entre sujeito e objeto pela linguagem. Somos todos linguagem, sujeitos e objetos são constituídos linguisticamente. E essa constituição linguística é uma construção histórica permanentemente aberta. Então, na perspectiva da hermenêutica gadameriana, qualquer de nós que se depara com um texto e que quer interpretar esse texto, passa por um processo de fusão de horizontes de sentido. Porque o texto, de repente um texto que foi produzido num outro contexto, numa outra época, ele tem a sua história, ele tem a sua tradição. Enquanto eu ou vocês
né, que buscam interpretar aquele texto, estamos inseridos num outro contexto. Daí a fusão de horizontes de sentido, daí o elemento da história efeitual. Né? E nessa fusão de horizontes, nesse choque de tradições, deve haver, ou há, né, sendo mais assertivo, a construção de um significado mais adequado para o texto que está sendo interpretado. Né? É uma grande novidade. Bom, mantendo a coerência com o tempo, né, o tempo médio das nossas pequenas videoaulas, vamos fazer uma interrupção e retomamos na próxima aula desse ponto em que paramos.